E se no meio da madrugada você desse carona a um desconhecido, e minutos depois seu carro começasse a ficar transparente? E se, 1 ano depois, você desaparecesse numa estrada do interior de São Paulo e reaparecesse dias depois no alto de um morro, a mais de 1.000 quilômetros de casa? Essa é a história de Onilson Pátero. E hoje a gente vai entrar no caso que dividiu ufólogos, intrigou autoridades e continua sem uma resposta definitiva. Onilson Pátero era um vendedor de livros do interior paulista, pai de família, rotina na estrada, as mesmas cidades, as mesmas conversas. Nada que sugerisse manchetes de jornal. Até que, em 1973, sua vida saiu do eixo. Este roteiro mergulha nos 2 episódios que transformaram o nome de Onilson em sinônimo de mistério. O primeiro encontro, quando seu carro teria sido interceptado por uma luz e o painel teria ficado transparente, e o segundo desaparecimento, quando ele some por quase 1 semana e reaparece em outro estado, alegando ter sido levado por uma nave. Ao longo do caminho, você vai ouvir detalhes pouco lembrados, hipóteses céticas e por que, 50 anos depois, esse caso ainda mexe com a imaginação. Antes de qualquer fenômeno, havia um homem comum. Onilson, na casa dos 40 anos nos anos 70, circulava por cidades como Catanduva, Itajobi, Oswaldo Cruz, oferecendo coleções e organizando bibliotecas públicas. Gente de estrada reconhece. Dirigir de madrugada faz parte do ofício, e é justamente numa dessas madrugadas que tudo começa. Noite de 21 para 22 de maio de 1973. Chove. Onilson dirige de Itajobi para Catanduva. Na beira da estrada, um rapaz bem vestido pede carona. Alex. Ele se apresenta. Conversa vai, conversa vem, inteligência afiada, memória perfeita, um jeitão que impressiona. No fim, Alex pede para descer em Itajobi. Onilson deixa o carona na praça e retorna rumo à casa. Faltando poucos quilômetros, estranhezas em cascata. O rádio chia, o motor perde força e um foco de luz azul surge no painel. Esse foco passeia pelo interior do carro e onde toca, tudo parece ficar transparente. Como se Onilson pudesse ver através da lataria o asfalto correndo, o motor em funcionamento. À frente, uma luz intensa cresce na pista. Sinais de farol não recebem resposta. O carro mal aguenta, ele joga para o acostamento. E então, apagão. O próximo momento de que se lembra é estar sendo socorrido, atordoado, sem entender como foi parar ali. No hospital, ele passa por exames. Nos dias seguintes, apareceria no corpo uma manchação irregular, como efusões subcutâneas, que se espalharia progressivamente. É aqui que a história ultrapassa o boca a boca e chama a atenção de pesquisadores ufológicos, médicos e curiosos. Hipnose regressiva é cogitada. O nome Alex volta à conversa. Em transe, um segundo nome aparece. Olegário. Seria a mesma figura? Uma identidade codificada na memória? Semente de mais perguntas do que respostas. Por que esse primeiro episódio cresceu? Primeiro, pela narrativa técnica. Interferência no rádio, perda de potência, luz direcional e efeito transparência no carro. Depois, pelo quadro clínico com manchas surgindo dias após. E por fim, pelo perfil do protagonista. Um representante comercial, sem histórico de busca por fama, que cai numa situação grande demais para seu cotidiano. Nesse período, hipnoses são realizadas por médicos ligados a grupos ufológicos. Sob regressão, o discurso de Onilson alterna lucidez e fragmentos. Termos estranhos, eventuais relances de tecnologia incompreensível, a figura de Alex Olegário como amigo e controle. Se você acredita em hipnose regressiva como ferramenta de memória, isso é um tijolo a mais no edifício do caso. Se você é cético, é justamente aqui que acendem-se os alertas de sugestionabilidade. Avançamos para 26 de abril de 1974. Onilson sai para um compromisso de trabalho após o almoço, vender uma biblioteca para uma prefeitura do interior. A tarde passa, a noite cai e nada de notícias. O carro é encontrado dias depois, parado no acostamento, documentos e objetos pessoais dentro. Sinais de crime? Não. Sinais de acidente? Também não. Onde está Onilson? 6 dias depois, gritos de socorro ecoam no alto de um morro numa fazenda no interior do Espírito Santo, região de Colatina.
Trabalhadores sobem, encontram um homem sujo de lama, arranhado, tonto, de paletó. É Onilson Pátero. Ele diz ter sido capturado por um feixe de luz, mantido dentro de uma nave por dias e deixado no topo daquele morro à noite. Antes de ir embora, ele grava suas iniciais numa pedra. Um gesto simples, quase infantil, mas que vira relicário físico numa história de lacunas. A história explode em jornais. Famílias, curiosos, ufólogos e até órgãos do regime militar prestam atenção. O caso ganha status de clássico entre abduções brasileiras ao lado de episódios como o de Vilas Boas, a Noite Oficial dos OVNIs e, anos mais tarde, o Incidente de Varginha. Onilson dá entrevistas. Anos depois, aparece na televisão recontando os 2 sequestros. Seu nome circula em boletins de pesquisa, relatórios, debates entre grupos ufológicos e entra num território espinhoso, o da credibilidade. Alguns pesquisadores se declaram favoravelmente impressionados com Onilson, com sua postura e coerência em exames. Outros veem no segundo episódio um acúmulo de elementos que lembram cultura pop da época. Investigações oficiais anotam com frieza burocrática o que poderia ou não ter ocorrido. E o público? Divide-se, como sempre, entre os que creem e os que querem ver para crer. 3 peças chamam a atenção. 1. A estrada e a carona. O personagem Alex é marcante. Educado, observador, com um objeto metálico que lembra caixa de cigarros, mas que, no imaginário do caso, ganha o potencial de dispositivo. Ao final do percurso, ele demonstra a memória perfeita do endereço de Onilson e se despede com a promessa: qualquer dia desses, eu apareço. 2. O efeito transparência. Um dos relatos mais originais do caso. A luz que varre o interior do carro e deixa áreas como se estivessem sem material, revelando o motor e o asfalto. Entre ufólogos, isso vira assinatura do episódio. Para céticos, um ponto onde memória, medo e visão periférica sob chuva e fadiga podem ter criado uma ilusão vívida. 3. As marcas tardias. Os sinais cutâneos que surgem dias depois do primeiro evento geram hipóteses: reação alérgica, estresse, lesões traumáticas atrasadas ou efeito de procedimentos na tal nave. Sem biópsias ou documentação médica detalhada disponível publicamente, o item permanece em aberto. Vamos ao ringue. Hipótese ufológica. Onilson teria sido alvo de contatos programados. O primeiro, breve, com ensaio de aproximação. O segundo, de abdução plena, com perda de tempo, deslocamento geográfico e devolução num ponto remoto. Alex Olegário seria um agente intermediário testando reações. As incoerências seriam fruto de bloqueios de memória e da precariedade das técnicas de regressão da época. Hipótese psicossocial. O primeiro evento seria uma experiência anômala real, uma luz incomum, uma pane, um encontro estranho, reinterpretada sob expectativas culturais. O segundo, pressionado pela fama local e por estresses financeiros e familiares, teria incorporado narrativas midiáticas dos anos 70, séries, reportagens, revistas, resultando num relato inconsistente em pontos-chave. Hipótese criminológica, logística. Desaparecimento por motivo humano, sequestro comum, golpe, fuga breve, e reaparecimento performático para dar coerência social ao sumiço. O problema: faltam ganhos claros para Onilson e sobram custos pessoais. Nenhuma das 3 explica tudo, e talvez resida aí a força do caso. Independentemente da sua linha de pensamento, ouvir o timbre humano é essencial. Onilson alterna medo, humildade e convicção tranquila. Não é uma fala triunfalista, soa mais como defesa. Aconteceu comigo. Anos depois, ele mantém a história, aceita participar de entrevistas, tenta seguir a vida. Seus familiares lembram a angústia da espera, a ligação da polícia avisando do carro, a viagem para buscá-lo longe de casa. Em Colatina, décadas mais tarde, a filha visita o morro e tenta, com os pés no chão, reconectar-se ao que o pai viveu. Hoje, sabemos mais sobre memória do que nos anos 70. A memória não é uma gravação, é uma reconstrução. Sob estresse, sono e sugestão, lembranças podem se consolidar com elementos externos, inclusive de ficção. Por outro lado, também acumulamos relatos com padrões que se repetem em países e épocas diferentes.
Feixes de luz, perdas de tempo, máquinas com comportamentos que desafiam a física cotidiana. O caso Onilson passeia na fronteira onde ciência e experiência subjetiva raramente apertam as mãos. Talvez Onilson tenha vivido um encontro real com algo que não entendemos. Talvez tenha atravessado uma crise psicológica que, para ele, foi tão real quanto qualquer luz no asfalto molhado. Entre a estrada e o céu, ficou uma história que nos pede curiosidade sem ingenuidade, ceticismo sem cinismo. E você, no lugar dele, o que teria feito? Se este mergulho te prendeu até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos comentários me diz, qual detalhe do caso mais te intrigou? A figura do Alex, o efeito transparência ou o reaparecimento no morro? Se você curtiu essa investigação, dá uma olhada também no caso da Sagrada Família em Minas Gerais, considerado um dos episódios ufológicos mais impressionantes do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!